Então, irmãos, aí eu resolvi falar mais uma vez sobre a questão da salvação da alma. Eu lancei um estudo no canal Atalaia de Aula, onde nós mostra a constituição do homem. Nós mostramos ali que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Quem consegue discernir o homem por completo é o próprio Eterno. E ele faz isso por meio da sua palavra. Por meio da palavra dele, ele nos mostra que o homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Aí nesse vídeo eu vou estar falando sobre a salvação da alma. Nós vamos falar alguns versículos sobre a salvação do espírito e sobre a salvação do nosso corpo. Mas o foco principal é a salvação da nossa alma. Por quê? Porque alguns irmãos têm perguntado para mim se a pessoa, depois de convertido, se ele perde a sua salvação. E aí, muitos têm feito essa pergunta para mim. Mas a questão é o seguinte: a pessoa, depois que ele se converte, entrega a vida para o Mashiach, ele não perde a sua salvação. Muitos líderes nas denominações não conseguiram ver isso porque eles não conseguiram ver a questão do reino. Eles não conseguiram diferenciar o galardão da salvação. A salvação ela é um dom dado pelo Criador. Já a recompensa, ela depende do nosso esforço. Então, os líderes das denominações não conseguiram ver essa questão. Na verdade, eles não conseguiram ver nada dentro da Escritura. Até hoje está aí pregando um Deus triuno, uma trindade. Está pregando aí que a imersão é feita no nome de 3 pessoas. Outros pregam que a imersão é feita no nome de Jesus Cristo, não é feita no nome do Mashiach. Não conhece qual é o nome do Eterno, não conhece qual é o nome do seu Filho, não sabe que denominações são divisões. Então, eles estão totalmente fora do que a Escritura nos ensina. E com respeito à questão da salvação também, eles não entenderam nada. Por quê? Porque para entender a questão da salvação, primeiro nós temos que entender de que o homem é constituído. O homem é constituído de 3 partes, igual eu mostrei naqueles outros vídeos lá. É espírito, alma e corpo. E para entender a questão da salvação, é necessário também entender como foi feito o templo do Eterno no Velho Testamento. Por quê? Porque o templo do Eterno, ele representa o corpo do homem. Ele representa o nosso corpo. Então, eu vou mostrar para os irmãos aqui algumas passagens, não vou ler todas, porque se for ler todas, ler todos os versículos vai tomar muito tempo. Mas eu vou pegar algumas passagens aqui, mostrando para os irmãos que uma vez que a pessoa foi salva, ela não perde mais a sua salvação. Ela pode perder o direito de reinar com Yahushua no milênio. Em vez dela entrar para o reino, ela vai estar num lugar de disciplina, sendo disciplinada. E aí a única maneira para a pessoa não ir para as trevas exteriores para ser disciplinada pelo Eterno é ela obtendo a salvação da sua alma. Não é obtendo a salvação do seu espírito, é obtendo a salvação da sua alma. E aí eu vou mostrar isso para os irmãos, que existe uma diferença entre a questão da salvação do espírito e a salvação da alma. E também com respeito à salvação do corpo, né? Então, o que acontece, irmãos? A questão da salvação, ela é uma questão de predestinação. O Eterno já nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí ele mandou colocar o nosso nome no livro da vida. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 13 e Apocalipse 17. Fala que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, a questão da salvação é uma questão do Eterno ter nos escolhido ou não. O Eterno, ele escolheu os dele antes da fundação do mundo. E aí mandou escrever o nome deles no livro da vida. Os que irão ser salvos já tem o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que Yahushua falou para o discípulo: alegrai-vos porque o vosso nome está escrito lá nos céus. Eles se alegraram ali com os milagres que Yahushua estava fazendo. E Yahushua falou: vocês têm que ficar alegres porque o nome de vocês está escrito lá nos céus. Então, o que acontece? A questão da salvação é uma questão da pessoa ter sido predestinada pelo Eterno. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: nós, porém, sempre agradecemos ao Criador por vós, irmãos, querido de Yahu, porque Yahu vos escolheu desde o princípio para serdes salvos. Então,
Alguma tradução vai dizer, e vos predestinou desde o princípio para vocês ser salvos. Então, quem foi predestinado para ser salvo, vai ser salvo. E uma vez que ele é salvo, ele não perde mais a sua salvação. Por que ele não perde a salvação? Eu não vou nem ler todos os versículos, não. Vou falar aqui, depois, se os irmãos quiserem conferir, em casa, os irmãos conferem. Ele não perde a sua salvação porque as Escrituras dizem que o dom do Criador é irrevogável. Onde está isso? Romanos, capítulo 11, versículo 29. Os dons do Criador são irrevogáveis. O Eterno não se arrepende de ter nos dado a salvação. Quando ele faz alguma coisa, ele faz sem arrependimento. Quando ele nos dá alguma coisa, ele dá sem arrependimento. Então, mas a tradução melhor vai dizer assim, os dons do Criador são irrevogáveis, ou seja, ele não toma para trás. Ele deu, está dado. E a salvação é um dom do Criador. Onde está isso? Efésios, capítulo 2, versículo 9 em diante, fala, vós sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom do Criador. A fé que salva é um dom do Eterno. Então, o dom do Eterno é um presente que ele deu para nós, sem nós ter que fazer esforço algum. Por isso que a Escritura diz que não depende de quem corre nem de quem quer, depende do Eterno exercer a sua misericórdia. O homem é salvo não é pelos seus méritos, o homem é salvo porque Yahweh escolheu ele antes da fundação do mundo. Yahshua veio salvar a ovelha que havia se perdido. Então já existe os predestinados, aqueles que vão ser salvos. E aqueles que vão ser jogados dentro do lago de fogo. Qual é aquele que vai ser jogado dentro do lago de fogo para ser condenado eternamente? Os ímpios. Por quê? Porque é igual naqueles vídeos que eu ensinei. Ímpio é bode, não é ovelha. Os salvos são ovelhas. Os ímpios são bode. Os ímpios são o joio. O salvo é o trigo. O trigo um dia vai ser recolhido no celeiro do Eterno. Mas o joio vai ser queimado, vai ser jogado lá dentro do lago de fogo e vai queimar eternamente. Para ele não existe salvação. No livro de Provérbios diz que ele já nasceu para o dia da desgraça. Então, a Escritura diz no livro de Atos que todos aqueles que eram predestinados à vida eterna abraçaram o Evangelho. Quem é que abraçou o Evangelho? Só os predestinados à vida eterna. Então, o crente, ele não perde a sua salvação, em hipótese alguma. Ah, mas ele morreu prostituindo, ele morreu bebendo, ele morreu fumando, ele morreu fazendo isso. Se uma vez ele foi salvo e depois voltou para o mundo, voltou a fazer tudo isso, mesmo se ele morrer lá desviado, lá fazendo tudo errado, ele não vai perder a salvação dele. Por quê? Porque ele foi selado com o Espírito do Eterno. A Escritura diz que o Eterno nos deu o penhor do seu Espírito para garantir que ele vai salvar nós por completo, espírito, alma e corpo. Só que se ele morrer fora da vontade do Eterno, o que vai acontecer com ele? Ele não vai perder a salvação dele. Por quê? Porque ele é filho do Criador, mas ele vai ser disciplinado como filho. Isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 12. O Eterno fala que ele disciplina aqueles que são seus filhos. E aqueles que não é filho, é bastardo. Aí já não tem salvação. O Eterno não tem compromisso com ele. Mas os filhos do Eterno, ele disciplina eles. Ele disciplina eles nessa era ou na era vindoura. Então, os crentes das denominações, eles não viram que existe essa era para o Eterno salvar nós, espírito e alma. Porque essa era aqui é para nós alcançarmos agora a salvação da nossa alma. Mas se nós não alcançarmos a salvação da nossa alma nessa era, ainda existe a era vindoura. A Escritura chama de era vindoura. O que é a era vindoura? É a era do reino milenar, que Yahshua vai reinar 1000 anos nessa terra. A era do reino milenar ainda é para o crente obter a salvação da sua alma, que não conseguiu obter nessa era agora. A era do reino começa quando Yahshua descer e destruir o império da besta, destruir o governo do anticristo, aí ele vai estabelecer a era do reino. Mas a era do reino é para quê? É para poder galardoar, dar o galardão para aqueles que se tornaram vencedores. Eles vão entrar e reinar com Yahshua no milênio. Mas aqueles que não se tornaram vencedores é porque eles não obtiveram a salvação da sua alma nessa era. O que vai acontecer com eles? Eles ainda têm uma chance. O Eterno ainda vai dar mais uma chance para eles. Por quê? Porque o Eterno,
ele tem que terminar a sua obra. A Escritura diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. E aí eu vou mostrar para os irmãos todo o processo da salvação, como ela acontece. Então, aqui, ó, Jeremias, capítulo 32, fala que o Eterno fez conosco uma aliança eterna. Então, ele não vai voltar atrás. Ele fez uma aliança eterna. E nessa aliança eterna que ele fez, ele prometeu que vai nos salvar por completo. É por isso que aqui no livro de Romanos, olha o que diz no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 38, diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor do Criador manifesto em Yahshua Mashiach, nosso Rei. Então, nada pode te separar do amor do Criador. Nem as alturas, nem os principados, nem as potestades, nem Satanás, nem o pecado. É nada. Nada pode nos separar do amor do Criador que foi manifesto na pessoa de Yahshua Mashiach. Então, o crente não perde a sua salvação. O Eterno está agora... Quando o Eterno salva uma pessoa, ele começa a trabalhar nele, purificando ele. Porque o Eterno, nós vamos ver aqui que o Eterno, ele quer nos santificar em espírito, alma e corpo. Só que tem pessoas que não vai permitir a purificação da sua alma, a santificação da sua alma nessa era. E aí o Eterno, que começou a boa obra e há de terminá-la, vai terminar de santificar a pessoa, nem que seja nas trevas exteriores, nem que seja lá dentro do fogo. Mas o Eterno vai purificar a alma dele, porque o Eterno, ele não vai começar a sua obra e deixar ela pelo meio do caminho, não. Por quê? Porque no livro de Romanos diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 28. E nós sabemos que Yahweh coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou, também o chamou. E os que chamou, também o justificou. E os que justificou, também os glorificou. Então, o Eterno, primeiro, ele predestina. Fala, eu quero fulano, ciclano, 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 ciclano. Coloca o nome deles aí para mim no meu livro, aí no livro aí da vida. Colocou. Aí o Eterno usa alguém para pregar mensagem para nós. O que está acontecendo ali agora? O Eterno nos chamou por meio do Evangelho. Aí nós recebemos e aceitamos as boas novas do Evangelho, aceitamos Yahshua como nosso Salvador, e aí aconteceu o quê? Ele nos justificou. E aí depois fala, e ele nos glorificou, mas ainda não fomos glorificados. Nós vamos ser glorificados quando nós recebemos um corpo de glória, igual ao corpo de Yahshua. Então nós estamos num processo, a nossa salvação está num processo. Ela está em processo, ela está em andamento. Mas os líderes das denominações insistem que um crente perde a salvação se ele pecar e morrer em pecado. Ele não perde a sua salvação. Ele pode perder o direito de reinar com Yahshua no milênio. Porque a salvação é um presente do Eterno e a pessoa não tem que se esforçar para ganhar a salvação. Não. A pessoa tem que se esforçar para ganhar o galardão. O galardão, ele é dado segundo aquilo que a pessoa faz. A salvação, não. A salvação, ela é dada segundo o propósito do Eterno, ter nos escolhido ou não, e enviado o seu Filho para morrer por nós. Porque foi Yahweh e Yahshua que realizou a nossa salvação. Foi eles que fez tudo sozinho. Nós não fez nada. Nem a fé para crer em Yahshua como Salvador não vem de nós. Ela vem do Eterno. Por isso fala, a salvação não vem de vós. É um dom do Criador para que ninguém se glorie, para que ninguém venha arrastar bagaço, dizer, eu fui salvo porque eu fiz por merecer. Eu fui salvo porque eu larguei de beber, eu larguei de fumar, eu larguei de prostituir, então por isso eu fui salvo. Não. Aí a Bíblia vira e fala assim, a salvação é um dom do Criador para que ninguém venha arrastar bagaço, para que ninguém venha se gloriar. Então quem fez tudo? O Eterno. Por isso que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo, mostrando que a salvação partiu do Eterno e não do homem. Foi o Eterno que foi atrás do homem, lá no Jardim do Éden. Não foi o homem que depois que caiu foi procurar o Eterno, não. O Eterno foi lá atrás do homem, porque o homem caiu em pecado. A ovelha foi para a lama, mas já era ovelha. Adão e Eva já era dele. Então, Yahshua veio buscar a ovelha perdida, a ovelha que caiu.
em transgressão, mas já nasceu ovelha. Quem nasce ovelha é ovelha, quem nasce bode é bode, quem nasce joio é joio, quem nasce trigo é trigo. Então a salvação é um dom do Criador. É um dom, não tem que fazer esforço algum para ganhar ela. É tudo eterno que faz. Por isso o livro de Isaías diz, vem e toma de graça. É de graça. E lá fala, lá não é comprada, a salvação não é comprada por dinheiro. Dinheiro nenhum no mundo compra a salvação. A salvação só depende exclusivamente do Todo-Poderoso, se ele te escolheu ou não. Então, por isso que nós temos que agradecer Yahweh dos Exércitos por ter nos escolhido. Yahweh nos escolheu e escreveu o nosso nome no livro da vida. Agora, a questão do reino, aí nós vamos entrar aqui, que eu quero mostrar para os irmãos uma questão. Eu fiz até um desenho aqui, ó. Deixa eu mostrar para os irmãos. Eu mostrei que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Os adventistas do sétimo dia não sabem nada disso aqui. Eles acham que nós somos igual um animal que morreu, acabou. Não. Nós somos espírito, alma e corpo. Onde está isso, meus? 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Lá diz assim, que Yahweh é aquele que nos santifica por inteiro, espírito, alma e corpo. E os irmãos podem observar que lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo fala assim, Yahweh vos santifica corpo, alma e espírito. Não, o Eterno santifica espírito, alma e corpo. Por quê? Porque a salvação é um processo. É um processo, ela tem um processo, mas ela não começa no corpo. Ela termina no corpo. O corpo é o último que vai ser salvo. É o último que vai ser purificado e restaurado pelo Eterno. Então, a salvação começa no Espírito. E aí os irmãos vão entender por que ela começa no Espírito. Filipenses 2, versículo 12. O que está escrito? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. O apóstolo Paulo falou que nós temos que desenvolver a nossa salvação agora. Por quê? Porque ela começou aqui no Espírito. O Espírito ele é constituído de intuição, consciência e comunhão. Comunhão com quem? Com o Yahweh dos Exércitos. A única maneira de ter comunhão com o Eterno e com o Mashiach é no Espírito. Intuição, consciência. Animais não têm consciência. Na Escritura fala que animal tem consciência. Na Escritura fala que animal tem alma. Animal tem alma. Por quê? Porque a alma ela é feita de mente, vontade e emoção. Animal tem emoção. Animal tem sentimentos. As mães protegem os filhotinhos. Por quê? Porque ela tem amor nos filhotinhos. Tem animal que vê o outro morrendo, ele sente quando o outro morre. Então, animal tem alma. Por isso que a Escritura fala a alma dos animais. A alma de todo ser vivo está na mão do Criador. Está no livro de Jó. Então, o animal, ele tem mente. Ele tem uma mente muito inferior à nossa, porque a mente do homem foi criada com muito mais capacidade do que a dos animais, porque o homem foi criado para dominar sobre os animais. Mas Nabucodonosor recebeu mente de animal e foi pastar lá no campo. O Eterno fala que deu uma mente para ele de animal e foi pastar no campo. Então, a mente do homem é muito superior à mente do animal. Então, nós temos espírito, alma e corpo. O espírito tem o mesmo formato do corpo. Quando a pessoa morre, esse aqui sai de dentro desse. Esse aqui sai de dentro desse. E essa aqui, a mente, a alma, ela ainda continua dentro do espírito. Esses dois aqui, se os dois for para o inferno, se um for para o inferno, o outro também vai junto, porque a alma não separa do espírito nem depois da morte. Por isso que a Escritura tem hora que fala que Yalhana foi arrebatada em espírito lá para a glória. Mas tem hora também que fala, vi as almas dos que estavam debaixo do altar, vi as almas dos que foram decapitados. A Escritura também pode falar, vi o espírito dos que foram decapitados. Por isso que fala que Yalhana, morto no madeiro, mas vivo no espírito, foi e pregou aos espíritos em prisões, aos quais foi desobediente, na época em que Noé construía a arca. Aquelas pessoas morreram. Porém, o espírito deles desceram lá para o Hades.
lá para a mansão dos mortos. E aí Yahshua foi lá pregar para eles. Yahshua não foi pregar para demônios, não. Yahshua foi pregar para eles. Por quê? Porque eles tinham que entender que Yahshua é o Mashiach, o Salvador que veio nessa terra. E eles tinham que aceitar ele. Então Yahshua foi lá no abismo e pregou para eles. Morto na carne, mas vivo no espírito. Foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando o espírito de Yahshua saiu do seu corpo, o espírito dele desceu para o abismo, lá onde estava a alma, o espírito daqueles que foram desobedientes na época de Noé. Então, as testemunhas de Jeová e os adventistas estão longe de entender a questão da salvação. As denominações também estão longe porque não consegue destrinchar isso aqui. Ó. E a Escritura fala que o livro de Hebreus lá fala que a palavra do Eterno é mais cortante do que a espada de dois gumes, que ela é capaz de dividir espírito, alma, juntas e medulas. O único livro no mundo que consegue explicar a constituição do homem é as Sagradas Escrituras. Por isso que a Sagrada Escritura ela separa mente de cérebro. A mente continua existindo fora do cérebro. A mente continua existindo fora do corpo físico. Por isso que tem muitos relatos de pessoas que teve experiência de quase morte, que saiu e ficou vendo o seu corpo lá na maca, ou ficou vendo os médicos fazendo a cirurgia nele, depois ele vai e conta tudo, porque realmente o espírito dele saiu, o Eterno permitiu o espírito dele sair, depois ele volta para o corpo. Então, nós existimos, depois da morte nós continuamos a existir. Como? A nossa alma e o nosso espírito continuam existindo ainda. Porque o homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, irmãos, o que acontece? Aqui, Gênesis, o Eterno criou o homem do pó da terra. O que o Eterno criou do pó da terra? O Eterno criou o corpo físico do pó da terra. Mas aqui, em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, fala assim: Iau é aquele que formou a terra, é aquele que criou os céus e a terra, e formou o espírito do homem dentro dele. O Eterno formou o espírito do homem dentro desse aqui. Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, fala do homem exterior. Fala do homem exterior aqui, ó. O que é o homem exterior? O homem exterior é o corpo. É o corpo. O que é o homem interior? A Escritura no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 15, fala do homem interior. Fala que nós temos que nos voltar para o homem interior, para nos fortalecer. Nós temos que colocar nossa alma no homem interior. O homem interior é o espírito. Por que as Escrituras mandam eu colocar a minha mente, a minha alma, no homem interior? Porque no homem interior está habitando Iau, está habitando Yahshua. Então, a minha salvação, ela começa onde? Ela começa no Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O Eterno vai nos salvar por completo e vai nos santificar por completo. Mas ele vai começar como? Espírito, alma e corpo. Por isso que no livro de 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, fala que todo aquele que se une ao Criador torna-se um só Espírito com ele. Então, eu espero que até aqui os irmãos entenderam. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, vou mostrar para os irmãos agora para frente assim. A santificação, a alma, a nossa santificação e a nossa salvação começou aqui, no Espírito. Começou no Espírito. O nosso Espírito já está salvo. Porém, a nossa alma ainda não está salva. O que está salvo é o nosso Espírito. A nossa alma ainda não está salva. O Eterno quer usar essa era para salvar a nossa alma. E na volta de Yahshua, o nosso corpo também será salvo, porque nós vamos receber um corpo de glória. Então, nós não temos que nos preocupar com o nosso espírito e nem se nós vamos perder a nossa salvação, não. Por quê? Porque nós não vamos perder a salvação. Porque o Eterno já começou a operar a salvação dele em nós. Ele já salvou o nosso espírito. E se ele começou, ele vai terminar a boa obra. Ele vai salvar a alma e o corpo. Só que para acontecer a salvação da alma, depende de nós. Para acontecer a salvação do espírito, não dependeu de eu fazer nada. Yahshua fez tudo por mim, o Eterno fez tudo por mim, até a fé para mim crer em Yahshua veio do Eterno. Quando eu recebi Yahshua como Salvador, que o Eterno me levou até Yahshua,
o espírito de Yahshua entrou dentro do meu espírito. Quando o espírito de Yahshua entrou dentro do meu espírito, eu fui selado. Agora eu estou salvo, salvo para sempre. Porém, agora, o Eterno quer alcançar a salvação da minha alma e do meu corpo. Aqui agora, depende de nós. Depende de nós. Nessa era. Na próxima era não vai depender de nós, não. Aí vai depender só do Eterno, porque aí é a hora que ele vai purificar e vai salvar essa alma aqui na marra. O tempo dela ser salva sem o Eterno precisar nos disciplinar é agora. Aí nós temos o livre-arbítrio. Mas se eu não quiser, o Eterno vai fazer tudo chegar no seu devido lugar, nem que seja na base do porrete, nem que seja na base do fogo, mas ele vai purificar essa alma aqui, que está rebelde nessa era agora. Então é isso que eu vou mostrar para os irmãos. Agora eu vou mostrar aqui, para os irmãos entenderem. Aqui, eu vou pegar aqui, Êxodo, capítulo 25. Olha o que está escrito. Vê, pois, e faz tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. O Eterno falou com Moisés. Moisés, você vai fazer para mim uma tenda, mas você vai fazer do jeitinho que eu te mandei. Do jeitinho que eu te mandei. Até as mobílias que é para pôr lá dentro dessa tenda lá, que a tenda, ela era igualzinho o templo. Primeiro fez a tenda, depois o templo. Os dois eram igualzinhos. O Eterno falou, você vai fazer essa tenda aí do jeitinho que eu te mandei, até as mobílias que você vai pôr lá dentro, você vai pôr nos lugares certinho que eu te mandar pôr, é para você pôr. Por quê? Porque a tenda lá representa nós, representa o nosso corpo. Por isso que no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nós vamos deixar essa tenda e receber um corpo, uma tenda vinda do céu, vinda direto do Eterno. Mas o apóstolo Saulo está falando que o nosso corpo é uma tenda. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Eterno. É o santuário de Yahweh. Por quê? Porque tudo que está lá no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Está registrado em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Então, quando o Eterno mandou ele fazer aquele templo e colocar as peças tudo no lugar certinho, o Eterno estava pensando no nosso corpo. Porque o nosso corpo é o templo do seu Espírito. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5, diz assim: estes realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes. É uma sombra. De acordo com a instituição divina recebida por Moisés, a fim de construir a tenda, foi-lhe dito, com efeito, vê que faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Então, eu quero que o irmão coloque uma imagem na tela que eu mandei para o irmão aí, para os irmãos verem uma imagem do templo e depois uma outra imagem do templo por dentro. Se o irmão tiver aí, o irmão pode colocar para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Ela mostra o templo do Eterno. Lá tem 3 partes do templo do Eterno. O átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Aí eu mostrei para os irmãos, naqueles outros vídeos, que o santo dos santos é o nosso espírito. O santo lugar é a nossa alma. E o átrio exterior, a parte de fora do templo lá, é o nosso corpo. Então o Eterno fez tudo pensando no nosso corpo. Ele mandou Moisés fazer tudo já pensando no nosso corpo. A parte de fora do templo é o nosso corpo. O nosso corpo é a parte de fora. A parte do santo lugar é a nossa alma. E a parte do santo dos santos é o nosso espírito. A parte do santo dos santos é o nosso espírito, chamado de santíssimo lugar. E aí o que acontece? Naquele templo lá, fala que o Eterno habitava no santo dos santos, no santíssimo lugar, na parte mais profunda do templo, que representa o nosso espírito. O Eterno habitava aqui. Mas aí o Eterno queria mostrar que ele não estava satisfeito em ficar só lá naquela parte do fundo, aquela parte mais do fundo do templo. O Eterno não queria ficar só aqui. Então, quando Yahshua morreu, o véu do santuário rasgou. Qual que é o véu? Aqui, ó. Um véu que separava o santo lugar, o santo dos santos, do santo lugar. E aí o véu rasgou de cima para baixo aqui, ó, abrindo o caminho, mostrando que agora o Eterno poderia passar daqui para cá. Através da morte de Yahshua,
O Eterno agora pode passar daqui para cá. Para quê? Para santificar essa parte aqui. Depois o Eterno vai passar para cá. Então, quando o crente receber um corpo de glória, a luz de Ial vai resplandecer nesse corpo. Ela vai começar aqui dentro, a luz vai ser forte aqui dentro, vai passar pela alma e resplandecer no corpo. Porque o Eterno quer habitar em todo o seu templo. Ele não quer habitar só num cômodo. Ele não quer habitar só numa parte. Ele quer habitar nessas 3 partes. Então, o véu rasgou, mostrando que o caminho agora está aberto. E aí, o Eterno agora ele quer passar daqui para cá. Para quê? Para poder salvar a alma. A Arca da Aliança aí, ó. Essa Arca da Aliança aí e o candelabro e a mesa da propiciação, onde tinha os pães ali, ficava dentro desse lugar aqui, irmãos, ó. Essa Arca da Aliança aí, ela ficava aqui, no Santo dos Santos. Eu estou falando aqui, mas é lá no templo, né? Lá no templo. Mas por que eu estou colocando aqui? Porque os irmãos vão entender agora o que eu quero dizer com isso. Lá na parte mais funda do templo, ficava o candelabro com 7 castiçais, a mesa da propiciação com os pães e a Arca da Aliança. Por quê? Porque o candelabro com 7 pontas representa Yahshua. Representa Yahshua. Yahshua foi modelado através de sofrimento. O candelabro ele é feito através da martelada. E o candelabro é todo revestido, ele é todo feito de ouro, o candelabro. Então, Yahshua é aquele que possui os 7 espíritos do Eterno. Por isso que o candelabro tem 7 pontas. E lá no livro de Apocalipse fala assim, que Yahshua é aquele que possui as 7 lâmpadas, os 7 espíritos de Yahweh. E a Arca da Aliança e os pães da propiciação também representam Yahshua. Dentro da Arca da Aliança estava o quê? Os 10 mandamentos. A palavra do Eterno estava dentro da Arca da Aliança. A palavra do Eterno estava dentro da Arca da Aliança. Quem é a palavra do Eterno? A palavra do Eterno é Yahshua. Yahshua é a palavra de Yahweh. Yahweh fala por meio de Yahshua. Então, a Arca da Aliança ela era feita de madeira e revestida de ouro. A madeira é a natureza humana de Yahshua. O ouro revestido nela é a natureza do Pai. Porque Yahshua, ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Então, a igreja hoje também tem a natureza humana e a natureza divina. Por quê? Porque Yahshua passou a natureza do Pai para nós. Eu estou mostrando para os irmãos que aquela arca ali, ela representa Yahshua. E aí os 2 querubins ali representam a adoração que é dada ao Eterno. Então, o que acontece? Yahshua estava, a arca estava onde? Na parte mais profunda do templo. Aqui. A arca estava aqui. E o que está escrito no livro de Romanos? Quem não tem o espírito de Yahshua, esse tal não é dele. Por quê? Porque Yahshua vem habitar dentro do nosso espírito, para que nós possamos prestar uma adoração ao Eterno em espírito e em verdade, por meio de Yahshua. Então, Yahshua é a Arca da Aliança. Yahshua está dentro de nós. Ele está dentro do nosso espírito. Yahshua está dentro do nosso espírito. A Arca da Aliança estava dentro do Santo dos Santos, porque a Arca da Aliança representa Yahshua. Lá estava a palavra do Eterno. A palavra do Eterno, que é Yahshua, está dentro de nós. Então, por isso que agora os irmãos entendem. Por que o Eterno falou com Moisés? Você vai fazer do jeitinho que eu te mandar. Até as peças que você vai pôr lá dentro, você tem que pôr nos lugares certos. Porque quando Yahshua veio agora, Yahshua veio habitar onde? Foi na nossa alma primeiro ou no nosso corpo? Não, ele veio habitar no nosso espírito, que é o Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo. Por isso que a arca tinha que ficar aqui. Agora Yahshua quer passar para cá, daqui passar para cá. Aí agora que eu quero trazer para os irmãos, aonde está o problema. O problema não está aqui. O problema da nossa salvação não está aqui. Aqui, a salvação já foi resolvida. A salvação aqui, também, nós não temos que fazer mais nada. Porque na hora que obtermos a salvação esse aqui já está garantido. O corpo já está garantido. Porque esse corpo aqui, ó, para obter a salvação desse aqui, você tem que crucificar esse aqui. Aí você vai obter a salvação desse aqui. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó,
Pois que alcanceis o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Então, 1 Pedro está escrito ali, nós temos que alcançar a salvação da nossa alma. Nós temos que alcançar a salvação da nossa alma. Agora, deixa eu mostrar algo para os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Aqui diz assim, que nos salvou e nos chamou com vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Agora está dizendo que o Eterno já nos salvou. Mas no livro de 1 Pedro fala que nós temos que buscar alcançar a salvação da nossa alma. Num lugar está falando que nós já foi salvo. No outro está falando que nós ainda tem que ser salvo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando ele fala que ele nos salvou, é porque ele salvou o nosso espírito. Quando ele fala que nós ainda estamos correndo atrás da salvação, ele está falando da salvação da alma. Quando ele fala do espírito, o espírito já foi regenerado, já foi salvo. Vou mostrar para os irmãos que o espírito já foi salvo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz. Não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque por sua misericórdia fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Aonde ele fez isso? Aqui. Porque todo aquele que se une a Ial torna-se um só Espírito com ele. Então esse aqui já está santificado e já está lavado e remido. Agora o que falta é a alma. Então, se nós não pegarmos essas partes, igual por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que ele vai dizer aqui agora. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Deixa eu pegar. Não vou ler todos os versículos, não, para não tomar muito tempo, irmão. Mas aqui diz assim, ó. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam. A Constituição vai dizer assim, mas para nós que somos salvos, é o poder do Criador. A Constituição vai dizer dessa forma, mas para nós que somos salvos, é o poder do Criador. Por quê? Porque o Espírito já está salvo, mas a alma ainda não está salva. Então, estou mostrando para os irmãos que a salvação é um processo. Por isso que diz no livro de Filipenses 2 e 12, desenvolvei a vossa salvação. Ela está num processo, nós temos que alcançar nessa era, de qualquer maneira, a salvação da nossa alma. Aí eu quero mostrar para os irmãos o que tem que ser feito para alcançar a salvação da alma. Aqui no livro de 2 Coríntios 2, versículo 15, olha o que ele diz aqui. Ó. Vai falar da salvação da alma. Aqui diz assim, ó, em verdade somos para o Criador o bom odor do Machia entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Então, numa parte, ele fala que nós somos salvos. Na outra, ele fala que nós estamos sendo salvos. Por exemplo, se os irmãos pegar 1 João, capítulo 1, versículo 9, e 1 João, capítulo 3, um versículo vai dizer assim, aquele que nasceu de novo não pode pecar. Está escrito desse jeito. Aquele que nasceu de novo não pode pecar, ele não peca. Aquele que nasceu de novo não peca. Fala desse jeito. Então, só fala desse jeito. Aquele que nasceu de novo não peca. Aí, quando você chega no capítulo 3, diz assim, aquele que disser que não peca é mentiroso. Está dentro do próprio livro. Aí você vai virar assim, então, as escrituras estão contradizendo? Não, ela não está contradizendo. Ela está querendo dizer assim, ó. Quem nasceu de novo, foi regenerado, e o Espírito Eterno está nele, é esse aqui. Esse aqui não peca para nada. Aí quando a Escritura diz assim, todo aquele que diz que não peca é mentiroso, ela está falando desse aqui, da alma. Porque a alma peca toda hora. Homem exterior e homem interior. O homem interior não peca para nada. O homem exterior peca toda hora. Porque a pessoa coloca ele coloca a sua vontade, sua emoção, os seus desejos no corpo, na carne, nas coisas do mundo. Aí ele vai e peca. O homem exterior peca toda hora. Mas o homem interior, ele não peca para nada, porque o homem interior tem prazer na lei do Criador e nas coisas que vêm do alto. Mas o homem exterior, ele tem prazer no mundo físico. Porque esse aqui, ele foi feito para expressar, ó.
recepção, instinto, expressão. É a função desse aqui, do corpo. Então, o problema todinho está na questão da salvação da alma, não é na salvação do espírito. Aí agora, tem vários versículos aqui, não vou nem ler tudo, porque senão é muita coisa, mas eu vou ir levando aqui. Ó. Então, o que diz? Agora, nós chegamos agora na... Como, então, que acontece, então, Romeu, a salvação da alma? Como é que acontece a salvação da alma? Porque a salvação do espírito, você falou para mim, que já foi realizado. Foi quando Ial me levou até Ialcha e colocou a fé no meu coração para me aceitar o Filho dele como Salvador. Já foi resolvido. Pronto. Mas como é que eu vou obter a salvação da minha alma? A salvação da sua alma você vai obter assim agora. Lucas, capítulo 9, versículo 24, diz assim. E dizia, vou pegar o 23. E dizia ele a todos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida da alma, essa é a tradução original, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida da alma por causa de mim, a salvará. Tá vendo aí? Então, aí Alcha agora está mostrando como é que a alma é salva. A alma é salva através de renúncia, através de fazer ela sofrer. A alma é salva através de sofrimento. Cada um toma a sua cruz. A cruz traz sofrimento ou não? A cruz não traz sofrimento? Só que a cruz que eu estou falando aqui, não é aquela cruz de madeira que ele ficou carregando nas costas, não. Não é aquela cruz, não. É a cruz da renúncia. Toma a sua cruz dia após dia. Negue a si mesmo. Quem a si mesmo quem? Eu, a minha alma. A minha alma é o meu eu, é o meu ego, é a minha mente, é a minha vontade, é os meus desejos. Negue a si mesmo e me siga. Toma a sua cruz. Negue a si mesmo e me siga. Negar a si mesmo. Você quer fazer algo que te agrada, algo que lhe dá prazer. Aí a Escritura fala, renuncia agora. Ou então vai renunciar lá na próxima era. Se você livrar a sua alma de sofrimento agora, ela vai sofrer na próxima era. É isso que Alcha está falando. E Alcha está falando, tem essa era agora para você negar as coisas que a sua alma quer. Mas se você não negar as coisas que ela quer agora e deixar ela desfrutar de tudo que ela quer agora, perdê-la. Lá na próxima era você não entra. Lá na era do gozo, do reino, da verdadeira alegria, do verdadeiro desfrute, você não vai estar lá. Lá você vai estar negando a vida da alma, lá fora do reino, nas trevas exteriores. Por quê? Porque você já gozou da sua vida da alma quando você estava na era da graça. Na era da graça era a era de você renunciar, mas você não renunciou. Você falou, não, eu vou dar tudo que é minha alma. É igual Salomão falou em Eclesiastes, tudo que o meu coração pediu, eu dei para ele. Cavalos, mulheres, glória, riqueza, ouro, ele tinha tudo. Tudo que ele quis, ele trouxe para ele e ele aproveitou. Por isso que no livro de Lucas fala assim, um homem falou assim, o que eu vou fazer? Vou construir mais celeiro, vou encher ele. Depois que eu encher o celeiro, eu vou dizer, alegra-te, minha alma, porque agora você tem muita coisa em deleite para você aproveitar. Então, a alma é o problema. O problema todinho está na alma, está no ego. Por isso que muitos cantores, igual o Zezé de Camargo, falou que ele dá a riqueza dele todinha para não perder a glória que ele recebe das pessoas. Então, a alma está atrás de quê? Ela está atrás de glória. Por isso que Alcha foi tentado nas três partes, espírito, alma e corpo. Ele foi tentado no corpo quando Satanás falou com ele, quando ele teve fome. Ele ficou 40 dias de jejum, Satanás falou com ele, faz a pedra virar pão e se alimenta dela. E Alcha falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Ele foi tentado na área do corpo. Depois ele foi tentado na área do espírito. Falou, atira daqui abaixo e dará as ordens aos teus anjos e eles vão te pegar para que você não tropece em nenhuma pedra.
Satanás estava desafiando ele para ele mostrar para Satanás que o espírito dele estava interligado com o Criador e que o Criador responderia a ele na mesma hora. Aí Alcha falou para ele, está escrito, não tentarás a Ial, o teu Criador. Foi tentado, então, na área do espírito. E, por último, ele foi tentado na alma, quando Satanás mostrou toda a glória do mundo e a sua riqueza. E falou, tudo isso foi entregue a mim. Se você prostrar e me adorar, eu te dou toda essa riqueza e a glória do mundo. Aí a alma tem anseio pela glória, pelo ego. O ego quer ser massageado, quer ser reconhecido pelas pessoas, quer ser exaltado. Aí Yalcha falou, arreda-te, Satanás, porque só a Ial, teu Criador, adorarás e só a ele prestarás culto. Yalcha renunciou tudo aquilo ali. É por isso que a Escritura fala que ele, sendo rico, se fez pobre. E que nós devemos ter o mesmo sentimento dele, que era rico, se fez pobre, se tornou servo e se humilhou ao ponto de vir nessa terra aqui e ser reconhecido como homem. Era um ser divino, um ser celestial, que estava lá na glória, assentado à direita do Pai, não precisava de vir cá. Renunciou tudo aquilo lá, se tornou servo, escravo do Eterno, veio fazer tudo que o Eterno queria aqui na forma de um corpo mortal. E aí a Escritura fala que nós temos que seguir o exemplo dele. Por isso, toda hora ele falava, quando vocês entrarem no lugar, não senta na primeira cadeira, não, senta lá na última. O que ele está querendo mostrar? Vocês sempre têm que querer ser mais humildes, vocês nunca podem querer ser grande. O que quiser ser maior aqui, vai ser o menor no reino dos céus. E aquele que quiser ser o menorzinho aqui, será o maior no reino dos céus. Então, ele sempre mostrava que nessa era aqui é a era da renúncia. É a era de abandonar tudo para poder servir ele. Só assim a alma é salva. Se você deixar a alma desfrutar de tudo que ela quer nessa era, não vai entrar na era do reino. Vai para as trevas exteriores. Então, filmes. Tudo que a minha alma pedir agora eu vou fazer aqui. Beleza. Fez, está fora do reino. Então, nós temos que pedir o Eterno para dar força para nós conseguir largar, porque o mundo ele é forte. E nós estamos num corpo físico vendo as coisas físicas. Então, a nossa alma ela fica louca para poder interagir com o mundo físico. Ela não quer se voltar para o Espírito, porque o Espírito depende de fé, depende de estar lendo a palavra do Eterno ali direto. Por isso que no livro aqui, ó, de Romanos 12, versículo 1, diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente por meio da palavra do Eterno. A mente, a alma é constituída de mente, vontade e emoção. Então, a alma precisa estar ligada no Eterno por meio da palavra dele e por meio de estar orando e invocando o nome dele. Porque aí você está pegando a sua alma e está colocando ela no Espírito. Por isso que a Escritura fala, se nós colocarmos a mente no Espírito, nós vamos andar no Espírito. Se colocar a mente na carne, nós vamos andar na carne. E a Escritura diz que a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. A nossa alma está aqui, ó, no meio. Aí nós vamos estar onde nós colocar a alma. Se eu colocar a alma aqui, vai estar aqui. Se eu colocar ela aqui no corpo, aqui, vai estar aqui, fazendo a vontade da carne. Então, a guerra está travada. A alma é ela que decide. É ela que decide o que ela quer. É a glória aqui agora ou é a glória lá no reino? Herdar o reino é ganhar a salvação da alma. Quem ganhou a salvação da sua alma significa que ele vai reinar com Machia. Ganhar a salvação da alma é ganhar o reino. Perder a salvação da alma nessa era é ficar de fora do reino. Mas não significa que a alma não vai ser salva. A alma vai ser salva. Mas aonde? Nas trevas exteriores. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para os irmãos. Deixa eu ler aqui Lucas 17, 32, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar a sua vida da alma, vai perdê-la. E quem a perder, vai conservá-la. Ele está dizendo assim, a mulher de Ló ficou para trás porque estava agarrado com os bens materiais.
Ele falou, não olha para trás, não olha para trás. É para vocês correr, olhar só para frente, olhar para o alvo, que é Yaush. Mas ela não aguentou. Quando ela escutou a explosão bater lá em cima de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás na hora. Quando ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. Então, ele está comparando os crentes aqui. Ó. Se o crente ficar olhando para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas terrenas, para as coisas que agradam a sua alma, ele vai perder a sua vida no reino. Ele vai perder o desfrute da vida da alma, o desfrute da vida da alma no reino milenar. Então, ele está falando, se você perder a vida da alma aqui agora, o desfrute aqui agora, renunciar a tudo que o mundo oferece, você vai entrar no reino com Mashiach. Do contrário, se você desfrutar de tudo, que agora que você chegar lá no tribunal, porque tem o tribunal de Yaush, quando você chegar no tribunal de Yaush, ele vai falar, você está desqualificado para entrar no reino. Por quê? Porque você não obteve a salvação da sua alma. A sua alma ainda precisa ser salva. E para ela ser salva, ela só é salva por meio de sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, ele fala assim, eu quero me tornar participante dos sofrimentos do Mashiach. Qual que é o sofrimento? Renunciar a tudo que agrada a carne, renunciar a tudo que agrada a alma. Por isso que Paulo falou assim, ó, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Paulo falou, se eu quiser fazer tudo nessa terra, eu faço. É decisão minha, eu faço se eu quiser. Se eu quiser correr atrás de dinheiro, se eu quiser correr atrás de carro, se eu quiser correr atrás de glória, se eu quiser fazer isso, fazer aquilo, eu posso. Ele falou, eu posso, eu sou livre para fazer. Mas nem tudo me convém. Por quê? Porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estava desqualificado para entrar no reino, porque a sua alma teve o tempo para ser salva nessa era e não foi. E aí, chega lá no tribunal do Mashiach, ele vai separar os vencedores dos derrotados. Ele vai separar os que ganhou a salvação no espírito e na alma dos que ganhou a salvação só no espírito. Mas aí ele perde a salvação dele? Não. Aí o Eterno fala, agora eu vou dar a salvação da sua alma, mas agora não depende de você mais, não. Você teve o tempo lá. O tempo foi lá na era da graça. Agora aqui é no porrete que eu vou te purificar. Vou te jogar dentro do fogo para poder você ser purificado. Você vai sair purificadinho lá do outro lado, mas você vai pagar. Lá vai haver choros e ranger de dente. Então, os líderes das denominações evangélicas não ensinam isso para nenhum crente. Pelo contrário, está empurrando eles para longe do reino, porque está mandando eles correr atrás de bens materiais e fazer campanha para poder ficar rico. Sabe que a Escritura está falando? Pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Não acumuleis tesouro na terra, mas no céu, porque aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. O coração tem que estar em Yahusha. Ele é a riqueza do Eterno para nós. Ele é tudo, não precisa de mais nada. Yahusha é tudo que nós precisamos. O Eterno deu o melhor dele para nós, que é o seu Filho. Em Yahusha você encontra tudo. E tudo que o Yahusha quiser por meio do seu Filho é para nosso bem. Por isso que fala que o Eterno faz tudo para o bem daqueles que ele ama. Então, a disciplina que vem do Eterno agora, porque o Eterno pode nos disciplinar nessa era, é para poder nos aperfeiçoar e colocar no caminho correto. Se nós não aceitar a disciplina do Eterno nessa era, na próxima era a disciplina vai ser feia. Lá o negócio vai pegar, lá vai sair até fogo. Então, aqui, ó, olha o que ele diz aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Aqui, ó. Ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então, tem muito crente achando que ele pode viver para ele. Ele não tem direito mais de viver para ele, porque ele foi comprado pelo sangue de Yahusha. Aí agora, qual que é a exigência de Yahusha? Você agora é servo de Yahusha. A exigência de Yahusha agora é que você viva para ele, não para você mais. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu já não vivo, mas Yahusha vive em mim. Eu já não vivo. Paulo está dizendo assim, ó, eu não vivo mais para mim. Eu vivo para o Filho do Criador. Só para agradar ele, 24 horas que eu vivo. Eu não vivo mais para mim. Então, irmão, esse evangelho que é pregado aí na denominação, nossa, não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro, que isso aqui é difícil demais.
O evangelho verdadeiro, ele entristece a alma. O evangelho verdadeiro, ele arrebenta com essa alma aqui, ó. Ele acaba com ela. Na hora que o cara vai mostrando o evangelho verdadeiro, a pessoa fala assim, não, mas aí... É igual aquele rapaz lá falou assim, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E Alcha falou, vai lá e guarda os mandamentos. Ele falou, não, mas isso aí eu tenho feito desde pequeno. Aí Alcha falou, não, uma coisa te falta. Aí Alcha viu que ele era pego em bens materiais, que o coração dele estava preso no dinheiro, e Alcha falou, vem, tudo que você tem, me segue. Aí isso que ele entristeceu na hora e saiu. Então, por quê? Porque o verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia. É um evangelho de renúncia. Tem que renunciar a tudo. Renunciar a tudo. Não é só renunciar à prostituição, à bebedeira, cigarro, vícios. Não! Tem que renunciar àquilo que agrada a alma também. O que agrada a alma? Futebol, entretenimento, novelas, filmes, dinheiro, carrão do ano. Se colocar o coração em tudo isso aí, você está deixando a sua alma se alegrar. E se a sua alma se alegrar, você não está tomando a sua cruz, você não está renunciando. Então você tem que desprender, fazer a alma sofrer. Ela tem que sofrer. Por isso que Paulo falou, eu quero me tornar participante do seu sofrimento, para ver se eu consigo alcançá-lo. Não julgo ter alcançado ele, mas prossigo para o alvo, para ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição. A superior ressurreição. Por quê? Porque, de certa forma, tem 3 ressurreições. Espírito, a ressurreição do espírito, a ressurreição da alma e a ressurreição do corpo. No livro de Efésios fala que ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Yahshua nas regiões celestiais. Quem é esse? Esse já ressuscitou. Mas essa já ressuscitou? Não. Então, Paulo falou assim, eu procuro ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição, a ressurreição da minha alma. Minha alma está passando por um processo de ressurreição. Depois dela, vem meu corpo, que vai ressuscitar na hora que a trombeta tocar. E aí a Alcha vai nos dar um corpo igual ao seu. Então, tudo está num processo. Está num processo. Não alcança não para ver. O que está escrito lá? Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se com ele sofremos. Se não sofrer, não vai reinar. Se sofrer, vai reinar. Então, quando você está pregando o evangelho a alguém que te xinga de louco e de doido, e começa a te perseguir, começa a te dar pedradas, que tudo ali é o Eterno usando eles para poder arrebentar com o seu ego e arrebentar com a sua alma. Te mostrar que você não é nada, que você precisa se humilhar mais ainda. Agora, quando você se orgulha das coisas que você tem, ou você quer mostrar que você tem mais conhecimento do que um irmãozinho, quer mostrar que você é melhor do que a outra irmã quer mostrar que é melhor do que a outra, acabou, você já está fora. E Alcho não está nisso aí, não. Ele quer que você reconheça as pessoas superiores a você mesmo. Não está escrito lá? Considere cada um superior a si mesmo. Você sempre tem que se colocar por baixo. Aí vem os líderes das denominações e falam, não, eu te coloquei como cabeça e não por cauda. Você vai estar sempre por cima e nunca por baixo. Não. E Alcho ensinou isso aí é lá em Israel. É para Israel na guerra lá. Ele estava sempre por cima. Agora, para a igreja, não. Vocês serão perseguidos, serão odiados por causa do meu nome. Se te bater numa face, dê-lhe também a outra. Se te tomar a capa, dê para ele a túnica. Se te fizer andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Então, Yahshua, ele ensina tudo o contrário do que está sendo ensinado aí hoje nas denominações evangélicas. Está ensinando tudo errado. Está ensinando as pessoas a afastar do reino. O reino é conquistado por esforço. A salvação, não. A salvação é um dom do Criador. A Escritura fala, o reino é tomado por esforço. Os que se esforçam, entram nele. É mais fácil um cabelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a Escritura mostra que o dinheiro é um laço. Não para todos, mas para a maioria. Jó era rico, não tinha problema com o dinheiro. O Eterno matou o gado dele, matou tudo, e a mulher dele veio falar com ele e falou, você é louca.
Ele deu, ele tomou. Então, ele não era apegado em dinheiro. Abraão não era apegado em dinheiro. Mas tem pessoas que não podem ter dinheiro, que aí ele se ensoberbece e começa a humilhar as pessoas. E aí, por isso que a Escritura fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem problema ter o dinheiro. O problema é a alma se apegar ao dinheiro e aos bens materiais. Aí as pessoas podem tirar o cavalinho da chuva, que ele não vai entrar lá no reino. Ele vai para as trevas exteriores para ele aprender a desapegar de tudo aquilo ali. Por quê? Porque o verdadeiro tesouro é o Machia. Ele é a água da vida, ele é a vida eterna, ele é o nosso alimento, ele é o sol da justiça, ele é a nossa luz, ele é tudo que nós precisamos. Tudo está nele, tudo está centralizado em Yahshua. Tudo que nós precisamos é ele. Então, a pessoa tem... Por isso que Paulo fala que buscava conhecer a Yahshua cada dia mais, para entender quem era a pessoa de Yahshua. E queria chegar ao pleno conhecimento do Filho do Criador. Porque tudo se resume a ele. Ele é o centro do universo. Tudo que o Eterno faz, ele faz por meio do seu Filho. Ele fala que nada seria criado se ele não existisse. Tudo que o Eterno fez, as estrelas, os planetas, os cometas, a Terra, tudo ele fez para Yahshua. E ele fala, sem Yahshua, nada seria feito. Eu fiz tudo para me glorificar o meu Filho. Então, o amor a Yahshua, quando você ama a Yahshua de todo o seu coração, você está agradando o Pai. Por isso que no livro de Salmos fala, beije o Filho para agradar o Pai, para que o Pai não se irrite. Em tradução fala desse jeito, para que o Pai não se irrite. Prostra diante do Filho e confessa que ele é o seu rei, o seu salvador, para a glória de Yahweh. É isso que Yahweh quer. Que todos prostrem diante do Filho dele e reconheçam que ele é o soberano sobre toda a terra. Ele é o rei dos reis. E não tem ninguém acima dele. Que o nome dele está acima de todo principado e potestade. Então, o Filho é o centro de tudo. É tanto que a salvação é por meio dele. Tudo acontece por meio dele. Sem ele não tem nada feito. Tudo é através de Yahweh, tudo é através do nome dele, tudo é através dele e é para ele, é para a glória dele. Então, aqui no livro de Lucas 12, versículo 10, diz assim, olha aqui. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe-á perdoado. Mas o que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Não lhe será perdoado nem nessa era e nem na era vindoura. Por quê? Porque na próxima era ainda é uma era de perdão. É uma era em que os crentes ainda vão ser perdoados, vão ser purificados. Então, essa era, ela não se resume aqui, a salvação para nós não se resume só nessa era. Resume na próxima era, porque a próxima era, o Eterno ainda está dando mais uma chance para a pessoa ganhar a salvação da sua alma. Só que essa chance que ele vai dar lá, aí já é chamado de disciplina. O Eterno vai disciplinar os seus filhos. E lá fala que ele vai disciplinar os seus filhos para não condenar eles junto com os ímpios. Ele não vai, então, quer dizer que o crente não vai ser condenado eternamente. Ele vai obter a sua salvação, mas através de sofrimento. Deixa eu só... Não vou pegar todas as passagens aqui, não. Agora aqui, ó, só resumindo. Por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo 24, Paulo fala assim, todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcancei. Eu esmurro o meu corpo para que eu tenha pregado a outro, não venha eu mesmo a ser reprovado, desqualificado. Eles correm para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganhar uma coroa incorruptível. Ele está falando de salvação? Não. Ele está falando de prêmio, de recompensa. E que recompensa é essa? Uma coroa. Para que serve uma coroa? Para reinar. Então ele está falando, uns vão ganhar o prêmio, a coroa, e outros não. Quem é que não vai ganhar a coroa? Os que foram desqualificados. Os que não esmurrou o corpo. Os que não fez a alma sofrer. A alma tem que sofrer. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12? O filho varão fala, eles o venceram, porque não amaram a sua vida da alma até a morte. O filho varão não amou a sua vida da alma até a morte. Ele foi até morrer fiel ao Machia. Para ganhar a coroa, tem que ser fiel ou não? Apocalipse, capítulo 2, fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está falando que vai dar a vida eterna? Ser fiel até a morte, eu vou te dar a vida eterna. Não.
A vida eterna, você não tem que ser fiel para ganhar ela, não. A vida eterna, você ganha ela porque ela é um presente do Criador. Ele já te predestinou e te deu a vida eterna por meio de algo. Então, ele está falando, ser fiel até a morte para me te dar a coroa. Para ganhar a coroa, tem que ser fiel até a morte. Aí, se não ganhar a coroa, não vai reinar. Paulo fala, eu completei a carreira, combati o bom combate. Só me resta agora receber a coroa da justiça. Então, Paulo, para ganhar a coroa da justiça, ele teve que combater o bom combate, teve que completar a carreira. Todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Qual que é o prêmio? A coroa. Coroa para quê? Para reinar no milênio. Quem se tornar rei, entra no milênio, para reinar sobre os ialdinhos em corpos naturais. A Escritura chama eles de os naturais. No milênio, eles são chamados de os naturais. Então, os vencedores vão estar num corpo de glória, com a coroa na cabeça, com o cedro na mão, para reinar junto com Yahshua na terra. Qual que é a recompensa que Yahshua teve por ter vencido? A recompensa que ele teve foi o milênio. O Eterno vai dar para ele. O Eterno falou, vou fazer de você rei de toda a terra. Você vai reinar durante 1000 anos. Você vai ser o rei dos reis. E aqueles que se tornarem vencedores também vão ser reis, junto com você. Então, o filho varão, ele é diferenciado da igreja. Ele é chamado de a igreja dos primogênitos. Tem a igreja normal e tem a igreja dos primogênitos. Primogênito é para quê? O primogênito. Primogênito nasce no Velho Testamento para quê? Para obter o direito de primogenitura. Por isso que Jacó lutou pelo direito de primogenitura. Lá fala que ele lutou. Isaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele trocou por um prato de lentilha. Muitos crentes estão trocando o direito de reinar com Yahshua pela glória do mundo, pelas coisas do mundo. Então, não vai entrar no reino. O Eterno, ele elogiou Jacó, porque lá no ventre ele passou o calcanhar no calcanhar do seu irmão, querendo sair primeiro. Ele queria sair primeiro, porque ele sabe que se ele saísse primeiro, ele tinha o direito de primogenitura. Por isso que lá fala que todo primogênito é consagrado a Yahweh. Ele pertence a Yahweh, ele é diferenciado. Por quê? Porque ele vai entrar no reino, os primogênitos, a igreja dos primogênitos no céu. Vai ser arrebatado primeiro, é o filho varão. Então, o Eterno, ele vai usar essa era para salvar a nossa alma e a próxima era. Então, se eu não alcançar, o que vai acontecer, homem? Vai acontecer o seguinte. O que vai acontecer é que vai vir um tribunal de Yahshua, aonde não vai comparecer nenhum ímpio. Vai comparecer só crente. E Yahshua é o juiz. Lá ele não vai ser seu advogado. Lá ele vai ser o juiz. Lá ele vai sondar o seu coração, sua alma, porque ele é aquele que sonda o coração, sonda a mente. Lá no livro do Apocalipse fala que ele é aquele que sonda o seu espírito, sonda a sua mente. Ele vai sondar para ver se você obteve a salvação da sua alma ou não. Se não obteve, ele vai mandar o anjo te lançar lá nas trevas exteriores. Onde está isso? Livro de Lucas. O livro de Lucas fala, reconcilie com o seu irmão enquanto estás com ele a caminho, para que você não chegue até o juiz te entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça te lance na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Vai estar sendo disciplinado, vai estar obtendo a salvação da alma, na base do sofrimento. Lá fala assim que aquele servo que conheceu, o servo, não estou falando de ímpio, não, o servo que conheceu a vontade do seu mestre e não se aprontou em atender, quando o seu mestre voltar, vai lançar ele lá nas trevas exteriores e ele vai ser açoitado com muito mais açoite. Agora, o livro de Lucas fala, ele não sairá de lá enquanto não pagar. Tem o enquanto, então ele vai sair, mas ele vai ser disciplinado. No livro de Hebreus fala assim que se uma terra junta castos e abrolhos, ela está prestes a ser queimada. Por quê? Porque agora o Eterno quer nos purificar por meio de invocar o seu nome, por meio de renunciar à glória do mundo, por meio de se consagrar a ele. É assim que ele quer purificar a nossa alma. Se você não quiser assim, ele vai purificar a terra com fogo. A terra junta castos e abrolhos, mas quando o fogo passa, ele queima tudo, mas a terra permanece lá. E nós somos a terra. Nós somos a terra do Eterno, não foi feita do pó da terra? Então, tudo que está registrado no livro de Hebreus, no livro de Apocalipse, onde fala do dano da segunda morte. O que é a segunda morte?
Apocalipse capítulo 20 fala assim, a segunda morte é o lago de fogo. A segunda morte é o lago de fogo. E o que é o dano da segunda morte? O dano é ser jogado dentro do lago de fogo e ficar uma temporada lá dentro. Agora, ser condenado na segunda morte é ser jogado lá dentro e não sair nunca mais, que é o que vai acontecer com os ímpios. Mas com o crente derrotado, ele vai ser jogado lá dentro e não vai sair nunca mais? Não. Ele vai sofrer o dano da segunda morte. Fala assim, o vencedor não experimentará o dano da segunda morte. Algumas traduções igual a Jerusalém falam, o vencedor não será lesado pela segunda morte. Mas quem é que não vai ser lesado? Quem é que não vai ser jogado dentro do lago de fogo? Só o vencedor. Mas o crente derrotado vai ser jogado lá dentro. Ele vai ser jogado lá dentro. Só que ele não vai ficar lá toda a vida. Ele vai ficar lá dentro até ele ser purificado. Por isso o livro de 1 Coríntios fala que a obra de cada um vai ser passada pelo fogo. Se queimar, se for madeira, palha e feno e queimar, o tal ainda assim será salvo, mas através do fogo. Então, nós temos essa era para alcançar a salvação da nossa alma. Espero que os irmãos entenderam. Não vou estender mais não, senão fica grande. Então, essa questão aí de a Igreja Católica prega aí o purgatório, não tem nada a ver com o purgatório. Isso aqui chama-se trevas exteriores, chama-se lago de fogo, chama-se onde o bicho queima e não morre. Lá fala assim, ó, se o seu pé faz você tropeçar, corta. É melhor entrar lá na vida, no reino lá, faltando um pé, do que ter os dois e ser jogado na geena de fogo. Se o seu olho faz você tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrar no reino faltando um olho do que ter os dois e parar na geena de fogo. Por isso a Escritura fala assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, vocês vão ser salgados com fogo. Então, a Escritura é muito clara em mostrar que tem crente que vai entrar para o reino com Yalcha e tem crente que vai para as trevas exteriores, lá para o lago de fogo, queimar. Aí os pastores e os teólogos podem questionar e debater o quanto eles quiserem. Na hora que chegar lá, eles vão entender tudo que eu estou falando aqui. Eles vão entender tudo que eu estou falando aqui, porque isso aqui não é pregado em denominação nenhuma. Então, as pessoas acham que, eu me converti, agora eu estou salvo, então é só eu ficar aqui agora. Não, você tem que correr atrás para desenvolver a salvação. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 fala, com o tempo que vocês têm de crentes, vocês já deveriam ser mestres, contudo ainda sois criancinhas e necessitais de leite. Aí quando você passa do capítulo 5 para o capítulo 6, aí ele entra na questão da terra, que está juntando abrolho. Então o crente carnal, ele é criança. O crente carnal, ele é um crente que faz a vontade da alma. A alma faz a vontade da carne. Ele é um crente carnal, a alma fazendo a vontade da carne. Então ele vai para as trevas exteriores, porque não se tornou um crente espiritual. Um crente almático, um crente carnal e almático, ele não é um crente normal aos olhos do Criador. Ele é um crente anormal. Anormal. Ele não é normal. Ele é um crente defeituoso, anormal. Um crente espiritual que é um crente normal. Mas para os olhos do mundo, um crente espiritual, ele é louco, porque as coisas do eterno é loucura para eles. E as coisas do eterno, as revelações do eterno, elas vêm tudo aqui, ó, no Espírito. Elas não acontecem, não é que não. O problema dos pastores é que eles querem entender a Bíblia na alma. O eterno não dá revelação para a alma de ninguém, não. O eterno dá revelação no Espírito. O Espírito que passa para a alma. A revelação da palavra do eterno, ela vem aqui no Espírito, o Espírito passa para a alma. Aí você passa a entender tudo isso aqui que nós estamos falando, com toda clareza. O véu vai ser tirado ali, você vai entender tudo. Mas se buscar entender a Escritura com a alma caída, vai ficar aí pregando esse evangelho da prosperidade, pregando essa bagaceira todo dia que está dentro do sistema. Eu espero que os irmãos entendam. É isso aí.